Graça e paz, amados. Vamos falar um pouquinho sobre as parábolas de Jesus, porque as parábolas de Jesus, elas não só nos ensinam, elas também nos edificam. Porque com Jesus nós podemos aprender não só através dos seus ensinamentos, mas também através das suas atitudes. Quando Jesus andava pelas cidades palestinas, ele parava para atender os clamores daqueles que precisavam, daqueles que estavam à beira da estrada, aqueles que se encontravam nas ruas dos povoados, ou até mesmo nas casas onde ele era hospedado, que ele aproveitava esse momento para transmitir as grandes verdades. Nós temos como exemplo disso aí, quando ele atendeu os rogos do cego em Jericó, está lá em Marcos 10:48. Quando a multidão oprimia aquele homem, aí é que ele gritava com mais força ainda. Ele gritava mais forte: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha piedade de mim. Então aqui a gente vê que Jesus ele parava onde ele estivesse para atender aqueles que estavam precisando. Outro exemplo é quando ele dialogou com o moço rico. Está lá em Mateus 19:16-30 e Lucas 18:30. Onde ele parou para ouvir o desespero daquele homem, a angústia daquele homem. E também temos quando ele deu atenção a Zaqueu, lá em Lucas 19:3. Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas como ele era pequeno, ele não conseguia vê-lo através da multidão. O que ele fez? Ele subiu numa árvore e Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, convém que eu vá na tua casa hoje. Então aqui Jesus veio, a gente vê que Jesus ele não fazia acepção de pessoas. Então nós podemos sim aprender não só com os ensinamentos do Senhor, mas nós podemos aprender também com as suas atitudes. Porque os seus ensinos, eles eram claros, simples e diretos. E para isso ele usava as figuras de linguagem, fatos da natureza, ou até mesmo os textos do Antigo Testamento. Ali ele deixava evidente as verdades que ele queria transmitir. E um dos recursos que Jesus usou assim, com maestria, com excelência, foram as parábolas. Porque ele sabia que as pessoas gostavam de ouvir uma boa história. Ele então usava essas parábolas para pregar ao povo. E nisso estava se cumprindo o que o profeta Isaías tinha dito. Lá em Isaías 6:10 nos diz assim: torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Isso está lá em Mateus 13:14 e 15. Então nós vemos aqui que o uso dessas parábolas usadas por Jesus se cumpria o que o profeta Isaías tinha falado. Mas o que é parábola? Parábola no original grego, ela significa lançar ou colocar ao lado de, porque ela tem o propósito de comparar. As histórias das parábolas, elas são fictícias e elas se caracterizam por serem de formas curtas e objetivas. O objetivo de usar parábolas é transmitir ensinos, e normalmente elas são feitas através de comparações, explanação de fatos reais e de elementos comuns à época em que foram escritas. E os ensinos através das parábolas, eles podem ser os mais variados, mas normalmente eles estão ligados à moral, à virtude, sabedoria e também à religião e doutrinas bíblicas. Então nós vemos aqui que Jesus ele sabia o que ele estava fazendo quando ele utilizava essas parábolas para falar com as pessoas.
Porque as parábolas, elas são verdades para ontem e hoje. Entre várias formas literárias que encontramos na Bíblia, a parábola é uma das mais simples e bela, e a preferida de Jesus. Alguns dizem que se as parábolas são tão importantes que se os evangelhos desaparecessem e só elas fossem preservadas, todo o ensino delas seriam reconstituídos. As parábolas, elas não eram histórias sem significados. Suas lições, elas eram profundas e de aplicação extremamente prática. Por quê? Porque elas levam os ouvintes a uma reflexão crítica. Quer ver? Vamos lá em 2 Samuel 1, de 1 a 7. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu e com ele seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhes uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Então nós vemos aqui que o profeta Natã, ele conta uma pequena história para o rei Davi sobre o grande pecado que ele cometera. E por causa da forma como Davi começou a argumentar, ele não teve como negar a sua culpa. Então aqui nós vemos que a parábola ela já vinha sendo usada lá no Antigo Testamento. E através dessas parábolas, Jesus aqui ele levava os seus discípulos a compreender as profundas realidades do mundo espiritual. Porque as parábolas elas abordavam temas da vida diária e de seus contemporâneos e eram colocadas lado a lado com as verdades espirituais. 1/3 dos ensinos de Jesus foram em forma de parábolas, pois era o meio que ele usava para atrair a atenção das pessoas. Qual o objetivo das parábolas? Ao narrar as suas parábolas, Jesus confrontava os seus ouvintes com suas condutas religiosas, legalistas e farisaicas. Porque tais pessoas, elas se mostravam uma autopiedade e uma autoindulgência que não correspondiam à sua vida interior, tá? Porque eram pessoas caracterizadas pela dureza de coração, pela soberba, pela insensibilidade, e eles eram totalmente destituídos de misericórdia e de espiritualidade. Por que Jesus então usou parábolas? Mateus 13, de 10 a 15, nos diz assim: Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível,
De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Então aqui nós vemos que Jesus ele fez o uso das parábolas com fins didáticos, porque ele tinha em mente duas finalidades básicas. A primeira era revelar a verdade aos que procuravam com amor e diligência. E a segunda era ocultar verdades aos indiferentes. Marcos 4, 11 e 12 nos diz assim: E ele lhes disse: A você foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, não poderiam converter-se e ser perdoados. Então aqui nós vemos que essas duas finalidades de Jesus aqui, ao usar essas parábolas, parecem que eles não se harmonizam muito entre si. Elas são antagônicas. Porque aqui é preciso nós entendermos que entre os ouvintes de Jesus havia dois tipos de pessoas, criando ao mesmo tempo um ambiente amigável e um ambiente hostil. Jesus estava entre os discípulos fiéis e os fariseus. Por isso era necessário então ter uma espécie de código para que ele pudesse preservar a mensagem e torná-la clara àqueles que a utilizariam produtivamente. Então se conclui que o uso das parábolas usadas por Jesus era para, primeiro, revelar a verdade aos crentes. Tá? Em Mateus 13, 10 e 12 nos diz assim: Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então aqui as parábolas eram para revelar as verdades. E o uso dessas parábolas, ela engloba dois temas principais. O primeiro tema, o reino de Deus. E o segundo, o arrependimento. Em Mateus 13, de 1 a 53, nós vamos ver aqui um conjunto de parábolas, tá? Então vamos lá, Mateus 13, de 1 a 53. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria.
Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Então aqui Jesus agora ele vai explicar o significado da palavra do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e os enganos das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vem o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer o seu ninho em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. E seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouçam. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins.
Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse: Por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Então, esse grupo de parábolas, citadas no Evangelho de Mateus, ele ilustra a natureza do reino de Deus. Tá? Em Romanos 14:17, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta a natureza desse reino. Diz assim: Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui o contexto de Romanos 14 aqui é o ensino do apóstolo Paulo para os cristãos em Roma, que estavam em litígio sobre o que deveriam comer, beber ou fazer. Tá? Eram os judeus convertidos que traziam as regras da lei versus os gentios convertidos que agiam livremente. Enquanto os judeus eles tentavam trazer regras, os gentios viviam livremente. Para que a gente entenda um pouco esse conceito, é necessário nós desconstruirmos aqui os conceitos antigos. Por isso, Paulo, ele nos ensina dizendo, primeiro, o que não é reino de Deus. Quando pensamos em reino, o que vem à nossa mente? Poder, riqueza, posse, castelo, príncipe, rei. É isso que vem à mente das pessoas quando falam em reino. Mas Paulo diz aqui que o reino de Deus não é comida, não é bebida, porque essas coisas são passageiras, são coisas transitórias, tá? O reino de Deus, ele é eterno. Comida, quando fala comida e bebida, falam dos prazeres da carne. Reino de Deus fala do que é espiritual. Então, do que é composto o reino de Deus? Ou qual é a natureza do reino de Deus? O reino de Deus é justiça, tá? Segundo o nosso dicionário, justiça quer dizer virtude, que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. Toda injustiça e tudo o que agride, desvaloriza o ser humano, revela o antirreino. Jesus aqui ele mostrou com suas ações que o reino de Deus estava operando por intermédio dele, como? Através dos seus milagres, das libertações, dos valores, tá? Sendo que a maior manifestação de justiça do reino é a nossa reconciliação com o Pai. Em Romanos 5:1, Paulo escreve: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós só vamos ter a graça, a justificação através da nossa fé. Então, o reino de Deus também, ele é paz. A paz que o reino de Deus dá, ela é consequência natural da justiça. O salmista, ele declarou que a paz e a justiça, elas se beijam. Então, Salmos 85:10, o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. O profeta Isaías ensinou que o efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Então está lá em Isaías 32:17. O fruto da justiça será a paz e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O contrário aqui da paz em nosso interior é a ansiedade. Por isso Jesus, ao apresentar o reino de Deus como prioridade, está lá em Mateus 6:25-34, ele nos ordena a que não andemos ansiosos, nem que fiquemos inquietos pela nossa vida, porque quanto ao que havemos de comer,
de beber ou de vestir. Então ele diz assim para nós: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Mas isso não significa que nós seremos livres de lutas. Não. A paz que Deus nos dá, ela é experimentada mesmo quando estamos no meio das lutas. A figura que usamos aqui, vamos colocar como um furacão ou como um tornado, tá? Em volta existe muito barulho, agito, destruição, mas no centro tem a calmaria. É quando nós experimentamos, eu e você, o que é descansar nos braços do Pai. Quando experimentamos o nosso socorro presente na hora da angústia. Quando vivemos momentos difíceis, como o que estamos passando agora. Então nós vamos descansar nos braços do Pai. Tá? É a calmaria. Em nossa volta está todo mundo desesperado, todo mundo agoniado com a pandemia, porque isso, porque aquilo, mas nós estamos descansando nos braços do Pai. Muitos desejariam comprar uma porção de paz com os seus bens, comida, bebidas e roupas, caso fosse possível. Muitas pessoas agora, talvez com seu dinheiro, quisessem comprar a extinção, vamos dizer assim, dessa situação que estamos vivendo. Mas isso não é possível. No reino de Deus, nós somos convidados a apresentar tudo a Ele através de orações, súplicas e ações de graças. E assim nós vamos experimentar em nossa mente e coração a paz que excede toda e qualquer compreensão. É a paz gerada por Deus. Filipenses 4, de 4 a 7 nos diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas o fruto, e Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então nós temos que colocar a nossa ansiedade nos braços do Pai, porque o reino da graça é alegria. O reino de Deus, ele é alegria. Quando alguém recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o coração ele é invadido por uma alegria sobrenatural que está acima de todas as circunstâncias em que a pessoa se encontra. Deus derrama a unção da alegria e a pessoa vai se encher de ânimo, de força, coragem e esperança indescritíveis. Neemias 8:10 diz assim: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E João 16:22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. Então, quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos com o Senhor, a alegria, ela é uma alegria sobrenatural. Venha o que vier, aconteça as situações que acontecer, a nossa alegria, ela não passa. Apesar de todas as lutas e perseguições que o apóstolo Paulo era submetido, ele ainda escreveu lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor outra vez. Diga, alegrai-vos. Paulo aqui ele falava sobre essa alegria, a alegria do reino, que é implantada no coração de todo aquele que se entrega ao Senhor.
Filipenses 4, 11 e 12, Paulo diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Então, Paulo aqui fala dessa alegria sobrenatural, uma alegria que não tem comparação com nada. Existe outro grupo de palavras que ilustra o reino dos céus na nossa vida individual. Está lá em Lucas 12, 16 a 20, que Jesus fala assim: então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi de mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com você, com o que você preparou? Essa parábola aqui, ela corrige o nosso olhar em relação às riquezas. Ela nos adverte em relação ao perigo da avareza e da ganância. Nos previne de uma vida autossuficiente que são depositadas nos bens materiais. De uma vida egoísta, centrada só em nós mesmos, além de nos conscientizar de que as verdadeiras riquezas são as espirituais, que traduzem o que nós fazemos para Deus e para o outro. Então não adianta nós acumularmos tesouros aqui na terra, tá? Porque a traça vai vir e vai corroer tudo. Nós temos que preparar a nossa riqueza no céu, no reino celestial. Nós temos que ajuntar os nossos tesouros no céu. Nós não podemos nos prender aos tesouros dessa terra. Outra coisa aqui que as parábolas ela tem a intenção é ocultar a verdade àqueles que endurecem os seus corações contra ela. Por essa razão eu lhe falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem o que entendem. Lá em Mateus 13, de 13 a 15, aqui Jesus continua falando. Os fariseus aqui, eles resistiam à verdade, tá? E isso os tornava cada vez mais incapazes de aprender os ensinos de Jesus. As mesmas palavras traziam discernimento aos crentes, aqueles que eram verdadeiros, eram desprovidas de significado para os que endureciam seus corações. Então, aqueles que tinham coração ou têm o coração endurecido, eles não conseguem entender os mistérios, tá? As verdades que estão dentro das parábolas. Qual é a importância das parábolas na nossa atualidade? Elas são o ensino de Jesus para o cultivo de uma vida cristã frutífera e abundante. Elas são atuais porque elas abordam temas extremamente práticos, porque elas revelam os mistérios do reino de Deus, que os profetas e justos do passado não puderam ouvir. Mateus 13, 17, porque eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, cada dia que passa, nós podemos sentir e ver que o reino de Deus ele se torna mais claro, real e presente entre nós. Hoje nós podemos ver o efeito das parábolas, tanto na experiência da igreja primitiva, quanto no decorrer destes mais de 2000 anos da história da igreja. Cada vez mais nós podemos contemplar a ação efetiva do reino de Deus na terra, que é a principal ênfase das parábolas de Jesus. Devemos buscar compreender os seus ensinos, que tornam cada dia mais atual. As parábolas, mesmo sendo expostas de forma simples,
é necessário termos muita cautela e sabedoria na sua interpretação, pois do contrário nós podemos perder o significado real de cada uma. Ao lermos uma parábola, nós temos que lembrar de algumas orientações básicas, como em qualquer interpretação de qualquer texto. Então nós temos que ter algumas orientações. A primeira delas é preciso fazer uma leitura cuidadosa para compreender o texto. Se preciso, nós temos que utilizar um dicionário para identificarmos palavras desconhecidas. Nós temos que buscar na leitura de uma parábola sempre a verdade central e não ficar preso só em detalhes, que são apenas o quê? Adornos e caminhos para a verdade. Nós temos que lembrar que elas se tratam de uma pequena história, que estão baseados em evento comum da vida natural para esclarecer uma verdade espiritual. Nós temos que observar o contexto da parábola, os versículos que vêm antes e depois. Atentando aí para a situação histórica da época que facilitará a nossa compreensão, porque as parábolas, elas servem para ilustrar as doutrinas e não para produzi-las. Porque não é correto nós usarmos parábolas para elaborar doutrina. O profeta Natã usou uma para alertar Davi de seu erro. Os princípios de interpretação, elas podem ser aprendidas nas duas parábolas que o próprio Jesus interpretou, que foi a parábola do semeador, a parábola do joio do trigo. São as duas parábolas que ele interpretou. Jesus deixa clara e explícita a verdade central na parábola, o semeador, que pode ser entendido como o próprio Jesus e, por consequência, a igreja, que é o seu corpo, e ele anuncia a palavra do reino de Deus. Então, nós vamos fazer um estudo agora sobre cada uma das parábolas.